Zé, como estão as negociações do São Paulo? Foi um fim de ano que começou com DR, discussão de relação, muito antes do que se imaginava, né? Rogério Ceni titubeando se ficava, o Muricy também em situação de dúvida ali na parte de comissão técnica. Tudo resolvido e agora? Atletas, quem sai, quem chega, o que você pode falar pra gente desses bastidores? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Um abração para você, para todos da mesa e para quem nos acompanha aqui no Sport TV. É um fim de ano muito movimentado no São Paulo, tanto para saídas quanto para chegadas, né? São Paulo já anunciou 3 reforços, né? O Alisson, o Rafinha e o Jandrei, que chegam para posições carentes, né? Analisadas como carentes para o elenco, mas o clube segue trabalhando nos bastidores para pelo menos contratar mais um jogador importante, um jogador de ponta, um atacante veloz e habilidoso, que é a principal posição, a principal carência no elenco na análise do Rogério Ceni. Mas tudo que passa pelo São Paulo, obviamente, passa pela questão financeira, já que o clube tem quase 700 milhões de dívidas e precisa ser muito criativo para conseguir convencer jogadores para defendê-lo em 2022, Gabi. Muito bem, dúvidas ou sugestões aí a respeito do que o São Paulo pode fazer para reforçar o seu elenco? Era uma dificuldade fazer gols, né? Na temporada passada tinha toda uma dificuldade em firmar este meio para frente para que fosse um time mais goleador, mais finalizador, né? Eu acho, mas fundamentalmente é um time que tinha dificuldade de aceleração nos últimos metros do campo, né? Dificuldade especialmente de velocidade pelos lados. Tanto que o Rogério parte, logo que ele assume, ele começa a tentar, chega a jogar com um losango de meio, tentando aproximar jogadores pelo lado, usando talvez a passagem dos laterais para tentar compensar essa ausência de velocidade. Depois ele muda um pouco esse sistema. Mas a grande dificuldade do São Paulo foi ter jogadores um pouco mais incisivos, um pouco mais velozes, de enfrentamento de um contra um pelo lado do campo. Então é natural que o São Paulo tenha essa busca, né? O Soteldo pode ser um nome que resolva essa questão, Zé? Como é que está essa negociação? Existe uma negociação forte pelo Soteldo? Forte eu não diria que é o termo correto para a gente usar, porque é mais um sonho que o São Paulo tem no momento, porque o Soteldo justamente abraça essas características de jogo, né, pela ponta, de habilidade, do ser forte num contra um, mas obviamente esbarra na questão financeira, né? O Toronto já negou qualquer possibilidade de emprestar o Soteldo para o São Paulo em 2022, mas o São Paulo sabe que dificilmente o venezuelano vai continuar por lá. Dessa forma, nos bastidores, a diretoria negocia e tenta trazer um patrocinador ou um investidor que possa bancar essa contratação, já que o Soteldo chegou no futebol do Canadá por 6 milhões de dólares e é estimado que pelo menos custe uns 10 para conseguir tirá-lo do Toronto, né? E o São Paulo monitora ainda com mais carinho, diríamos assim, essa situação, depois de que o Toronto praticamente acertou a contratação do Insigne, né? Jogador do Napoli da Itália, e o Insigne obrigaria o Toronto a deixar um dos seus estrangeiros, dos jogadores acima do teto, né, teria que liberar para conseguir inscrever o atleta italiano. E o Soteldo é quem surge como o maior candidato para isso. Mas, obviamente, o São Paulo vai com muita cautela e busca um parceiro para tentar viabilizar financeiramente. Além do Soteldo, tem a opção pelo Douglas Costa, que é um jogador que também é analisado pelo São Paulo, mas que o próprio Douglas Costa, segundo informações, né, que a gente apurou com o clube do Morumbi, pediu para conversar somente na primeira semana de janeiro. Essas são as duas principais opções e são as duas prioridades pro elenco do Rogério Ceni para começar a temporada, mas tudo é muito difícil pela questão financeira que o São Paulo tem como grande dificuldade para a próxima temporada, porque para 2022 o orçamento também já está comprometido com algumas situações que já vêm do passado, como por exemplo a rescisão do Daniel Alves, a rescisão do Hernanes, a contratação do Emiliano Rigoni, que vai ser exercida nessa temporada, e a provável compra também do Jonathan Calleri, que ficou para o fim de 2022. Então, São Paulo tem um orçamento muito comprometido, mas tenta trabalhar de maneira criativa também para conseguir reforçar o elenco de Rogério Ceni para 2022. Criativa e sem rabichos para os próximos anos. Talvez seja uma dificuldade, né? E uma lição da contratação do Daniel Alves. Diga lá, Lédio. Eu queria fazer uma pergunta para o Zé. É o seguinte, exatamente sobre o Rigoni, né? Que o Rigoni começou muito bem a temporada quando chegou ao São Paulo, era o melhor jogador do São Paulo, um dos melhores estrangeiros. No final da temporada caiu muito de produção, e o River já teria anunciado um interesse
oficial no Rigoni, né? E o Zé agora está dizendo que o São Paulo deve executar a compra em definitivo. É seguro esse negócio? O São Paulo vai investir mesmo no Rigoni, mesmo com a queda de produção? O River está em cima, Zé? Como é que tá o status desse negócio? O acordo pelo Rigoni de compra vem desde a chegada dele ao São Paulo, porém o pagamento foi acordado, né, para começar nessa temporada. São Paulo tem esse dinheiro, né, para investir no jogador argentino, né, trabalha porque foi uma contratação já feita, já está tudo isso sob contrato e precisa cumprir, né, exercer essa demanda para 2022. Era uma coisa que o São Paulo já trabalhava desde o ano passado com a chegada dele, em ter um orçamento para conseguir fazer essa compra para o Rigoni. Então, todas as contratações de 2022, né, e toda a movimentação de mercado do São Paulo tem muito olho no que aconteceu nesse ano, né, já que tem muita coisa comprometida e o caso do Rigoni não é diferente. Afinal, o Rigoni, né, terminou o Campeonato Brasileiro em baixa, né, com um longo jejum, mas chegou depois do título paulista e terminou como vice-artilheiro do São Paulo na temporada. Então é um jogador que o Rogério Ceni, a comissão técnica, tem muita estima e começa 2022 como um dos principais do elenco. Então o São Paulo trabalha para evitar qualquer problema nesse sentido, né, na chegada do Rigoni. Caio. Né, começou muito bem, mas caiu muito de desempenho. Sobre o Hernan Crespo, né, há uma divergência entre o clube e o treinador argentino, né, que foi campeão paulista pelo São Paulo. E o São Paulo tem trabalhado, né, conversando com pessoas do São Paulo, para evitar que o caso vá parar na FIFA, porque há discordâncias na rescisão do contrato, né, o Crespo, que aceitou reduzir a multa rescisória e aceitou também receber de maneira parcelada. Então, há algumas discordâncias ainda a serem debatidas. O São Paulo se colocou à disposição para encerrar esse imbróglio e evitar que a crise com o ex-treinador vá parar lá na entidade máxima do futebol mundial. Então, é mais uma pendência que o São Paulo discute nesse fim de ano e tenta encerrar com o ex-treinador, o argentino que foi campeão paulista na temporada de 2021. Portanto, a lição de casa da temporada 2021 vamos olhar bem esses contratos antes de assinar para não ter pendência futura, né?